Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Neste dia seguinte ao empate do Clube do Remo ontem contra a equipe do Mirassol, primeiro jogo do Leão jogando em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, um dia especial para nós azulinos. Hoje o Leão Azul completa 121 anos de vida e claro que a gente também vai falar sobre esse momento especial da nossa história e claro, conversar bastante sobre o jogo, o empate frustrante de ontem no Mangueirão, que tem sim as digitais do técnico Juan Carlos Osório. A gente vai debater com vocês. E lembrando que hoje tem Remo novamente. Clube do Remo e Águia de Marabá pela terceira rodada do Parazão 2026. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, pessoal. É muito importante o like de vocês. E a meta para este conteúdo aqui é de 1.300 likes. 1.300 likes é a meta para este vídeo, beleza? Conto muito com vocês aí do outro lado. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa entender o quanto vocês estão gostando aqui também do nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui do Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês, claro, sobre o empate frustrante do Clube do Remo ontem diante do Mirassol no Mangueirão, para mais de 21 mil pessoas presentes, onde o Clube do Remo conseguiu abrir 2-0 e acabou tomando o gol de empate. A gente vai começar esse vídeo falando sobre a escalação inicial do técnico Juan Carlos Osório, que surpreendeu muita gente, inclusive, que achava que o time viria diferente. E eu vou explicar o porquê. A escalação começou com Rangel no gol, João Lucas na direita, Marlon e Léo Andrade na zaga, e na esquerda a gente poderia colocar ali o Patrick de Paula fazendo aquela função, mesmo que em campo ele acabasse não jogando nessa posição. Jogou realmente como volante, e o Remo chegava a fechar ali com 3 homens na defesa, com o João Lucas descendo um pouco mais, coisa que já tinha acontecido em outros jogos na temporada, inclusive no jogo contra o Bragantino, com o Marcelinho fazendo essa função. Então o Osório está começando também, como ele está ainda sem lateral esquerdo, pelo menos fisicamente, já que ontem ele não colocou o Brian Cufré em campo, que estava no banco de reservas e não foi utilizado, ele começa a usar essa estratégia de deixar um zagueiro pelo lado esquerdo. E eu já quero inclusive adiantar aqui o que ele disse na coletiva pós-jogo, né? Eu perguntei sobre as improvisações, dele usar o zagueiro na lateral esquerda, dele, por exemplo, colocar o Patrick na ponta direita. Ele disse que não há improvisações quando você treina. É claro que a gente discorda, né? Até porque o Remo tem atletas o suficiente no elenco para você usar cada um na sua posição. Lateral na lateral, meia no meia, ataque no ataque, né? Então, eu sinceramente não concordo com algumas improvisações que o Osório tem utilizado. Ele tem feito um laboratório aí que a gente não concorda, como foi, por exemplo, lá também no Barradão contra o Vitória, quando ele coloca o Patrick de novo pela ponta direita, quando ele acaba anulando as principais valências do Pikachu, que a gente sabe que é jogar pelo lado direito, e o Remo perde com essas alterações que acabam ocorrendo. Mas eu não quero também furar o roteiro, já que a gente vai seguir com a escalação inicial. Então segue aqui o time, né? Zé Ricardo, Leonel Pico, que fez a sua estreia, aliás, muito bem, uma estreia que realmente deixou o torcedor do Remo esperançoso, de que ele possa fazer uma boa passagem aqui pelo Leão Azul e valer o investimento pesado que o Remo fez em cima dele. E o Vitor Bueno, que fez a sua estreia. Alguns colegas da imprensa analisaram que ele foi tímido, que ele não foi bem, e eu discordo. Para mim ele foi bem sim no jogo, principalmente pelo tempo que ele teve de trabalho aí, deu uma dinâmica interessante no meio de campo. É um cara que não guarda a posição, se movimenta bastante, e a gente vai ver muito dessa característica do Vitor Bueno no Clube do Remo. Ele iniciou com o Diego Hernandes fazendo a ponta direita, que a gente sabe que é a melhor posição do Diego Hernandes, Aleph Manga aberto pela esquerda. Ele começou com o João Pedro. A gente até achava, né, que o Rafael Monte seria aí o centroavante inicial, mas não, ele começou com o João Pedro como o centroavante. E o Clube do Remo iniciou muito bem a partida. Intenso, marcando forte a equipe do Mirassol, que a gente sabe que é uma equipe técnica, que é um time muito bem treinado pelo Rafael Guanais, é uma equipe que sabe o que fazer com a bola,
mas o Remo, no primeiro tempo em especial, anulou qualquer tentativa do Mirassol de ser perigoso. Pouquíssimas vezes o Mirassol conseguiu chegar na nossa defesa, conseguiu chegar no último terço do campo, porque o Remo não deixou. O Remo mordeu o tempo todo, o Remo se entregou na marcação. E ontem, naquele time inicial que começou o jogo, a gente viu o Remo de Série A. Esse sim é o Remo que a gente quer para a elite e é um Remo que deu esperança para o seu torcedor que vai fazer uma boa Série A. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou o Remo, que não torce para o Remo, viu, esse time vai brigar por algo no campeonato, porque a gente teve essa intensidade e principalmente nós soubemos aproveitar as oportunidades. Bola parada, o Diego Hernandes cruzou ali, o Leonel Pico desviou de cabeça, o Aleph Manga finalizou para o gol do João Pedro, que estava embaixo da trave. E depois de uma jogada de lateral do Patrick de Paula, que lançou para a área, teve o desvio e o Aleph Manga pegou de primeira e fez um baita golaço, né? Trazendo essa esperança de que o Aleph Manga pode voltar a ser aquele Aleph Manga que foi em 2022 pelo Coritiba, antes da pausa na carreira dele. A gente sabe que ele tem talento, mas estava embaixo, infelizmente, na carreira, e a gente torce muito para que aqui no clube do Remo, assim como foi o Pedro Rocha, ele consiga retomar o seu futebol. E o time do Remo seguiu intenso, dando oportunidade para a equipe do Mirassol, e a gente foi para o intervalo. O Remo voltou bem também para a segunda etapa, intenso, não dando chances ali para a equipe do interior de São Paulo, mas aí veio a virada de chave que infelizmente fez com que o time remista caísse muito o seu desempenho, que foram as alterações do técnico Juan Carlos Osório, que na coletiva disse: nós temos um fôlego de 60 minutos. Nós conseguimos jogar de maneira intensa por 60 minutos, porque a parte física não está ainda aprimorada, segundo o técnico remista. Só que para muita gente, inclusive para mim, ele gastou rápido demais os cartuchos com as alterações, porque ele mexe 3 vezes de uma vez. Ele tira ali o Leonel Pico, ele tira também o Diego Hernandes e tira o jogador Vitor Bueno. Coloca o Patrick, o Catarose e também coloca o Zé Wellison. E com essas mexidas o Remo já perde fisicamente muita intensidade, porque o Zé Wellison não está bem ainda fisicamente, nem fez um jogo ruim na minha opinião, e o Patrick a gente sabe que naquela posição como ponta e pela parte física também ele não vai conseguir render. O Patrick a carreira toda jogou como volante, como meia, não vai jogar como ponta, gente. É meio que estranho demais a gente ver isso. E o profissional que está do lado dele todos os dias acaba entendendo de uma forma diferente. E o Pikachu jogando pelo lado esquerdo, quando entrou, também matou o futebol do Pikachu. Pikachu que nunca jogou por aí na carreira, sempre jogou pelo lado direito, era lateral direito, foi artilheiro em todos os clubes que passou, e aqui no Remo o Osório está inventando ele por lá. Não, então o Remo perdeu o terreno, perdeu a intensidade, e o Mirassol com as alterações, tem um time bem treinado, empurrou o Remo para o campo de defesa e começou o sufoco. E aí, aos 35 minutos, um cruzamento para dentro da área, a zaga não tira, o Rangel não sai e o jogador da equipe do interior de São Paulo finaliza de perna esquerda, deu um toquinho, né? Tirou do Rangel e diminuiu o placar no Mangueirão. E 10 minutos depois de muita pressão, depois de um cruzamento, o Rangel também não sai e para mim, nesse segundo gol ele falhou, o Mirassol consegue empatar a partida e o Remo frustrando o seu torcedor. Detalhe, né? Se tivesse um pouco mais de tempo, o Mirassol poderia até ter virado o jogo. O Rangel depois fez outro milagre ali no chute cruzado da equipe do interior de São Paulo e a tragédia poderia ser maior. Se tivesse mais tempo, talvez o Mirassol tivesse virado o jogo contra o Remo ontem, porque o Remo morreu no segundo tempo fisicamente com as alterações feitas, na nossa opinião, de parte da torcida erradas pelo técnico Juan Carlos Osório. Inclusive na coletiva ontem o Osório disse, né, que não é acostumado a trabalhar com 40 jogadores, que não é acostumado a trabalhar com um elenco muito inchado e que o Remo deve limpar esse elenco aí, deve chegar a 30, 32 jogadores, contando com os goleiros para a sequência da temporada de 2026. Hoje o Remo entra em campo novamente contra o time do Águia de Marabá, o time alternativo pelo Parazão, aquela equipe B, e domingo tem um clássico repar. Para muitos torcedores, esse repar já seria aí, de uma certa forma, a última chance do Osório. Deus o livre, um resultado negativo vier, o Remo teria que fazer já as mudanças. Agora, o que a gente tem que falar aqui, pessoal, é das convicções do Osório, né? Porque ele tem feito experiências aí que, de maneira geral, não tem agradado o torcedor em relação às alterações. Ontem, repito, o time que ele entrou em campo é um time muito bem escalado, né? Muito bem colocado em campo ali, funcionou de uma maneira que a gente conseguiu se agradar e, claramente, é um time que teve tempo para trabalhar. Esse time teve tempo para trabalhar.
Agora, quando o Remo precisou de novo do seu banco de reservas, como foi lá em Salvador, o time caiu drasticamente. E isso que preocupa demais também o Fenômeno Azul para uma competição que a gente sabe que é dificílima. A Série A é um campeonato muito difícil, onde elenco vai falar muito alto. Elenco vai fazer a diferença. E o Osório vai ter esse tempo para trabalhar, porque claramente ele deixa também isso claro nas coletivas. Que ele precisa de tempo para treinar, ele precisa de tempo para condicionar esse time, mas a gente sabe que o calendário do Remo está muito apertado. Nós teremos hoje o jogo contra o Águia, domingo clássico, dia 11 uma pedreira lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, dia 12 Castanhal, e só depois disso teremos um pequeno tempo. Depois vamos enfrentar a Amazônia e o Internacional dia 25 no Mangueirão, próximo jogo do Remo em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Osório vai ter que tirar um coelho desse chapéu, dessa cartola aí, para utilizar esse tempo e parar de inventar, gente. Eu acho que o português, claro, é esse, parar de inventar. A nossa avaliação é isso que o Osório precisa fazer. Agora, eu queria deixar um recado aqui para o João Pedro, tá? Que ontem, depois que fez o gol, mandou um sinal para mim e falou que dá a conta do recado, que vai dar conta do recado e que vai fazer muitos gols, né? Para que nós que criticamos, quando um jogador não consegue atuar bem, quando o jogador não consegue render, né? Ele deu o recado, ele falou: eu vou render esse ano e vou marcar muitos gols. Então tomara, João Pedro, que você seja o nosso centroavante na Série A, que você marque muitos gols pelo Clube do Remo, e fico feliz que você assiste aqui o nosso trabalho, que você acompanha o nosso canal, e outros jogadores também acompanham aqui o nosso trabalho. A gente faz sim as críticas aqui, nós cobramos, seja quem for, seja treinador, dirigente, jogador, porque a gente quer ver o melhor para o Clube do Remo. A gente quer ver o Remo bem, tá? E eu jamais vou passar pano aqui para as coisas que eu vejo que estão acontecendo de maneira equivocadas no Clube do Remo, como foi, por exemplo, o segundo tempo de ontem. O Fenômeno Azul, que esteve ontem, mais de 21 mil pessoas, que fez um espetáculo, mosaico em LED, mosaico ali, dupla face, foi um espetáculo, mais uma vez, a festa que o Fenômeno Azul fez, e mandou o recado para a competição, de que em Belém não vai ser fácil jogar contra o Clube do Remo. E se a escalação inicial e as alterações foram feitas da maneira correta, nós temos tudo para fazer um grande campeonato. Se não acontecer dessa forma, realmente vai ser difícil mesmo com o apoio do torcedor. Essa torcida que esteve ontem, João Pedro e companhia, é uma torcida que esperou 32 anos para viver esse momento. E vocês aí do outro lado, jogadores, vocês estão na história do Remo, porque vocês, desde 94, agora, são parte desse elenco de 2026, que vai fazer história se Deus quiser, tá? O Remo tem um bom elenco, o Remo tem jogadores de qualidade. Falta melhorar esse trabalho, claro, da comissão técnica e melhorar também as escolhas do Juan Carlos Osório, principalmente em relação aí às alterações. E a diretoria fazer a avaliação, né? Se a diretoria entende que lá na frente é para trocar, ela vai fazer a troca. Se ela entende ainda que é um motivo de evolução ainda, de dar um tempo para o trabalho do Osório, ela também vai avaliar dessa forma. E claro que eu sempre deixo aqui para vocês darem as suas opiniões em relação ao Filho da Glória e do Triunfo, sobre o que vocês acharam da estreia do Clube do Remo ontem. Deixa aqui o que o Remo mais fez de positivo e o que o Remo infelizmente acabou errando. Queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários. E é isso, galera. No dia 5 de fevereiro, mais uma vez chegou o nosso aniversário, 121 anos de Clube do Remo. Hoje tem Leão Azul novamente em campo contra o Águia de Marabá, terceira rodada do Parazão. Deve ser o time alternativo que vem jogando o Campeonato Paraense. O Remo colocou já os ingressos à venda, R$30 a arquibancada, R$60 aí as cadeiras do lado da Antônio Baena e R$40 ali para a área das Mercês, né? Vai ter uma espécie de venda ali para a área das Mercês também, e o Clube do Remo vai colocar à disposição. E obviamente que o Leão vai em busca da vitória, porque o rival tropeçou ontem, o Remo venceu hoje, ele ultrapassa o rival e fica com a classificação bem encaminhada aí para a segunda fase do Parazão. Domingo tem Repar e acredito que o Remo vai com o time principal para esse clássico, tá? Eu acredito. O check-in já está disponível para o sócio torcedor, para você também fazer a tua presença hoje à noite. E claro, com a cobertura especial, mais uma vez, do Chaves Remista. Galera, eu tô ansioso também para comprar a camisa do Clube do Remo, que foi lançada ontem. Lindíssima, o Remo estreou a camisa ontem, nova camisa. E que você aproveite esse dia 5 de fevereiro. Parabéns, Clube do Remo, Filho da Glória e do Triunfo. Nós sempre estaremos aqui para te apoiar, seja em qualquer divisão, principalmente agora na elite do futebol brasileiro. Um forte abraço, galera. Tamo junto
E até mais tarde, tem cobertura especial aqui no canal. Não esquece de deixar o like, bora bater os 1.300 likes, hype o conteúdo, verifica a tua inscrição e comente os assuntos desse vídeo. Tamo junto, valeu!